Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira. Eu trago para você 2 capítulos novos. Je suis en train de te gâter. Trop gâter. Lá lá. Mas temos um capítulo que é longo e um outro que é riquiqui. Eu até tinha pensado em fazer os meus comentários no final, mas esse capítulo riquiqui, ele fala tudo que você precisa ouvir. Então, faremos um capítulo longo. Na sequência, eu te aviso quando começa o riquiqui. Vamos para o capítulo. Concentre-se na minha voz a partir de agora. Entramos no capítulo 10. Sequência do sucesso. Ela foi despedida no fim do inverno. O verão passou e o inverno voltou. Os dias são curtos e o trabalho escasso. No inverno não há luz, não há calor, não há meio-dia. À noite toca manhã. Só névoas, crepúsculos, a janela cinza, não vemos a claridade. O céu é como um espiral, a jornada como um sótão. O sol, ele tem uma aparência de pobreza. Que estação horrível. O inverno muda para a pedra, a água do céu e o coração dos homens. Seus credores a molestavam muito. Fantine ganhava pouco. Suas dívidas aumentavam. O Thénardier, mal pago, a escrevia sem parar. Várias cartas com um conteúdo que a desolava e a arruinava. Um dia, eles escreveram que sua pequena Cosette estava nua para o inverno e que fazia um frio tremendo e ela precisava urgente de uma saia de lã, que a mãe enviasse 10 francos para isso. Ela leu a carta e passou todo o dia com aquela carta entre as mãos, amassando aquela carta. Ao entardecer, ela entra no barbeiro, que ficava ali, no canto da rua. Senta, solta os seus cabelos admiráveis, que desciam como uma seda até os seus rins. O barbeiro, admirado, exclama: "Que lindos cabelos! Quanto você me paga por eles?" 10 francos, respondeu o barbeiro. Então pode cortar, disse Fantine. Depois ela comprou uma saia de tricô e enviou ao Thénardier. Essa saia o deixou furioso, porque era o dinheiro que ele queria. Então, eles deram a saia para Éponine e Alouette continuou a tremer de frio. E Fantine pensando: minha filha não tem mais frio. Eu a vesti com meus cabelos.
Ela usava como umas touquinhas para esconder o crânio raspado e ficava até bem bonita. Nesse momento, um trabalho tenebroso começou no coração de Fantine. No exato momento que ela percebeu que não tinha mais cabelo e já não podia mais os pentear pela manhã. Então ela começou a odiar tudo em volta dela. Durante muito tempo, ela compartilhou com todos a veneração por Père Madeleine. Mas, de tanto repetir-se que foi por causa dele que começou a sua desgraça, quando ele a expulsou, ele era o culpado pelo seu sofrimento. E nesse momento, ela passa a odiar Père Madeleine com toda a sua força. Ela passava em frente da fábrica, em frente na porta onde ela sabia os horários que os funcionários estavam do lado de fora. E ali ela começava a rir, a cantar. E uma velha senhora, uma obreira, ao vê-la rir e cantar daquele jeito, comentou: "Veja, uma moça que acabará mal." Ela então arrumou um amante, o primeiro que passou, um homem que ela não amava, de pouca conversa e cheio de raiva no coração. Na verdade, era um miserável, um tipo de músico mendigo, um vagabundo ocioso que batia nela e que simplesmente a deixou como ela o pegou, com desgosto. Ela adorava sua criança. Mais ela descia, mais tudo tornava-se sombrio em volta dela, mais esse pequeno anjo raiava dentro dela. Quando eu ficar rica, terei a minha Cosette comigo. Ela dizia isso e ria como uma louca. E depois ela tossia, porque a tosse não a deixava mais. E ela já tinha suores. Um dia, ela recebeu uma outra carta do Thénardier que dizia assim: Cosette está doente de uma doença do vilarejo, uma febre miliar, dizem eles. Então, ela precisa de medicamentos e medicamentos que são caros e nós estamos na ruína, não temos como pagar. E se você não enviar 40 francos em 8 dias, ela morrerá. Ela começou a rir, mas rir às gargalhadas, e disse à sua vizinha: essa é boa, 40 francos. Isso são 2 Napoleões. Onde eles querem que eu consiga isso? Eles são bestas, esses paisanos? Depois ela vai até a escada, perto de uma claraboia, e ela volta a ler a carta. Na sequência, ela desce a escada e sai para a rua
saltando, correndo, rindo. Ela chega na praça e ela vê várias pessoas assim, perto de um carro muito bizarro, onde perorava um homem vestido de vermelho. Era um bateleur, dentista, em turnê, que oferecia ao público suas prateleiras completas, com opiáceos, pós, vários elixires. Fantine então se mistura ao grupo e começa a rir, como os outros, dessa arenga onde ele tinha a gíria própria para os canalhas e os jargões para pessoas como se deve. O arrancador de dentes então viu dessa moça ali sorrindo e grita: "Você tem lindos dentes! Ei, você aí, a moça que está sorrindo. Não, você não, essa do lado. É, você tem lindos dentes. Se você quiser, eu compro. Venda-me as suas 2 paletas. Eu te ofereço por cada uma um Napoleão de ouro." "O que é isso? O que são minhas paletas?" pergunta Fantine. "As paletas", diz o professor dentista, "são os 2 dentes da frente da parte superior." "Que horror!" grita Fantine. "2 Napoleões", murmura uma velha desdentada que estava do lado dela. "Algumas têm muita sorte", desdenha. Fantine então foge. Foge tapando as orelhas para não o escutar dizer: "Reflita, bonita, 2 Napoleões de ouro. Isso pode ajudar. Se teu coração te diz, vem ao albergue do Tilac d'Argent para me encontrar. Eu estarei lá, te esperando." Fantine então chega ao quarto furiosa e explica o ocorrido a Marguerite, dizendo: "Como esse homem é abominável! Como o deixam ir de cidade em cidade, arrancando o dente das pessoas. Os cabelos crescem, mas os dentes não. Me arrancar os dentes da frente, eu vou ficar horrorosa. Que monstro! Eu me jogo do 5º andar sobre o pavê da rua." "E o que ele te ofereceu?" pergunta Marguerite. "2 Napoleões." "Isso são 40 francos." "Sim", concorda Fantine. "São 40 francos." E ela fica pensativa. Volta ao seu trabalho e uns minutos depois, ela deixa sua costura e vai reler a carta na escada. Ela volta e pergunta a Marguerite: "O que é a febre miliaire? Você sabe?" "Sim", respondeu a velha moça. "É uma doença." "E precisa de muita medicação?" pergunta Fantine. "Sim, são medicamentos fortes." "E como pegamos isso?" insiste Fantine. "Ah, é uma doença que vem de repente." "E ataca as crianças?" "Sim, sobretudo as crianças." "E pode matar?" "Sim, pode", responde Marguerite. Fantine então sai mais uma vez para ler a carta nas escadas. À noite, a viram sair e seguir em direção aos albergues. No dia seguinte,
como a Marguerita entrava no quarto de Fantine antes do amanhecer, porque elas trabalhavam juntas, dessa forma elas usavam só uma vela para as duas pessoas e economizavam. Então ela encontra Fantine sentada, pálida, gelada. Ela percebe que ela não dormiu. O boné estava caído em seus joelhos. A vela, que queimou toda a noite, estava quase consumida. Marguerite para na entrada, petrificada, com essa desordem incomum, e diz: Senhor, a vela está quase toda consumida. Aconteceu algo. Depois ela olha para Fantine, que nesse momento olhou para ela com aquela cabeça raspada. Fantine, depois de ontem, envelheceu 10 anos. Jesus, o que você tem, Fantine? Eu não tenho nada. Ao contrário, minha criança não morrerá por falta de socorro. Eu estou contente. E dizendo isso, ela mostra os 2 Napoleões de ouro sobre a mesinha. Ah, Jesus Deus! Mas é uma fortuna, diz Marguerita. Como você conseguiu isso? Eu consegui, responde Fantine. E ela sorri. A vela iluminou seu rosto. Era um sorriso ensanguentado. Ela tinha um pouco de saliva no canto da boca misturada com sangue. E um buraco negro dentro da sua boca. Os dentes foram arrancados. Ela envia os 40 francos a Montfermeil. Do resto, isso era enganação do Thénardier. Só mesmo para conseguir o dinheiro. Cosette nunca ficou doente. Nesse momento, Fantine joga seu espelho pela janela. Depois de algum tempo, ela havia trocado o seu quarto no segundo andar por uma mansarde no quinto. Esses quartos, eles ficam no teto. Então, sendo dentro do teto, existem partes que são extremamente baixas, o que fazia com que ela batesse a sua cabeça várias vezes, estando distraída. E para andar dentro do seu quarto, a pobre coitada, ela tinha que fazer como fazia para chegar ao seu destino. Ela ia se curvando cada vez mais. Ela não tinha mais cama, só o colchão no chão, uma coberta velha e uma cadeira despalhada. Ela tinha também uma pequena roseira seca, esquecida no canto, e além disso, um pote de manteiga que usava para guardar água e que, no inverno, a água congelava. Ela perdeu a vergonha, ela perdeu a coqueteria e um último sinal. Ela já saía com os bonés sujos, ou por falta de tempo, ou por indiferença. Ela já não ajeitava mais as suas roupas. À medida que os calcanhares iam furando, ela puxava a sua meia para dentro do sapato, e isso se via. Ela remendava o seu corset, que já estava velho, usado, com pedaços de chita que rasgavam com o mais simples movimento. As pessoas a quem ela devia faziam cenas, escândalos,
e não davam repouso. Era em todo lugar, na rua, na escada, diante de sua porta. Fantine passava as noites chorando e sonhando. Ela tinha os olhos brilhantes e uma dor fixa nas costas, perto de sua omoplata esquerda. Ela tossia sem parar e ela odiava profundamente o Père Madeleine, mas não reclamava. Ela costurava 17 horas por dia, mas um empreendedor dos trabalhos nas prisões, que fazia os prisioneiros trabalharem com desconto, fez tudo para baixar o preço, o que reduziu a jornada dos obreiros livres a 9 sous. 17 horas de trabalho e 9 sous por dia. Seus credores estavam mais impiedosos que nunca. O comerciante, que já havia pego de volta todos os móveis, não parava de perguntar: quando você me pagará? Que queriam dela, bom Deus? Ela sentia-se encurralada e começou, nesse momento, a se desenvolver dentro dela algo da fera feroz. E também foi nesse momento que chega uma nova carta do Thénardier, dizendo simplesmente que ele já esperou bastante, já teve muita paciência e que ele quer receber os 100 francos em seguida, ou colocará Cosette na rua, mesmo convalescendo de sua doença, no frio e na penúria, que ela torne-se o que puder ou morra se quiser. 100 francos. Mas onde vou ganhar 100 sous por dia? E após um momento de reflexão, ela disse: vamos, venderemos o resto. E a infortunada fez-se filha pública. Bom, chegamos ao final do capítulo mais longo. Eu quero fazer uma consideração, não é minha, é uma nota de Hugo sobre esse capítulo, tá? Uma descida análoga a essa que te contou esse capítulo encontra-se descrita em um recito de Jules Janin, publicado em 1832, com o título Ela vende-se por detalhes, onde o autor sublinha com ênfase e insistência a causa, a miséria. Dito isso, entramos no capítulo 11. Cristo nos libertou. O que é essa história de Fantine? É a sociedade comprando uma escrava. A quem? À miséria, à fome, ao frio, ao isolamento, ao abandono, à penúria. Mercado doloroso. Uma alma por um pedaço de pão.
A miséria oferece, a sociedade aceita. A santa lei de Jesus governa nossa civilização, mas não penetrou ainda. Dizemos que a escravização desapareceu da civilização europeia. É um erro. Isso existe ainda, mas pesa só sobre a mulher e chamamos prostituição. Ela pesa sobre a mulher, quer dizer, sobre a graça, sobre a fraqueza, sobre a beleza, sobre a maternidade. E isso não é a mais mínima vergonha para os homens. Ao ponto que chegamos desse doloroso drama, já não resta nada a Fantine do que ela foi um dia. Ela tornou-se mármore, tornando-se barro. Quem a toca tem frio. Ela passa, ela submete, ela ignora. Ela é uma figura desonrada e severa. A vida e a ordem social a disseram suas últimas palavras. E aconteceu tudo aquilo que deveria acontecer. Ela tudo sentiu, tudo suportou, tudo provou, tudo sofreu, tudo perdeu, tudo chorou. Ela estava resignada a esta resignação que parece a indiferença, como a morte parece ao sono. Ela não evita mais nada. Caíram sobre ela as nuvens do céu e passava por ela o oceano. Que importa? Era uma esponja encharcada. Ao menos isso ela acreditava ser. Mas é um erro imaginar que podemos esgotar a sorte e que podemos tocar o fundo do que seja. E lá, o que são todos esses destinos empurrados pela confusão? Onde vão elas? Por quê? Por que elas são assim? O que sabe vê toda a sombra. Ele é único. Ele chama-se Deus. Chegamos ao final dos nossos capítulos de hoje, 1º de dezembro de 2025. É uma história que nos faz refletir. E creio que não é necessário nenhum comentário. Eu acho que o que torna esse livro tão célebre no mundo inteiro, em todas as línguas, é a capacidade que ele tem de retirar o véu da sociedade diante dos nossos olhos.